Olá, tudo bom, gente? Hoje é quinta-feira, tá certo? E hoje nós teremos a nossa aula de matemática, tá bom? Um bom dia para vocês e vamos dar início hoje à nossa aula. Vamos estudar hoje sobre medidas de temperatura, certo? A gente já estudou sobre as medidas na aula passada, medidas do tempo, que a gente viu sobre o calendário e o relógio. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre as medidas do tempo. E a gente viu nas aulas passadas que para medir as coisas nós precisamos de instrumentos, né? Para medir a passagem do tempo nós usamos basicamente dois instrumentos, que são o relógio e o calendário. E para medir o tempo nós também utilizamos algumas ferramentas, que são os termômetros. Você já viu um termômetro? Né? Existem vários termômetros, não é só aquele que você bota embaixo do braço para verificar a temperatura do corpo, não. O termômetro também serve existem termômetros que ele serve para medir a temperatura do ambiente, certo? Vamos lá, nossa aula de hoje está aqui na página 218. No Brasil, dependendo da localização e da estação do ano, as temperaturas podem variar bastante. A unidade de medida usada para indicar a temperatura é o grau Celsius, que o símbolo é esse Czinho aqui, ó, dá pra ver bem, né? O Czinho com uma bolinha lá em cima, que indica o grau Celsius. O instrumento usado para medir a temperatura é o termômetro. Observe alguns tipos de termômetros. A gente tem aqui um termômetro do ambiente, olha lá, termômetro do ambiente. Um termômetro digital em uma rua. Você já foi andando assim na rua e viu aquelas plaquinhas lá que informam a hora e a temperatura? Pois é, ali é um termômetro. E o termômetro digital clínico, que é o termômetro usado para verificar a nossa temperatura, né? Hoje em dia a gente vê muito aquela, quando a gente vai numa loja, num shopping, que é tipo uma pistolazinha que coloca aqui na testa ou coloca no pulso para verificar a nossa temperatura corpórea, ou seja, verificar a temperatura do nosso corpo. Tá bom? Então, a unidade de medida a gente já viu que é o grau Celsius e o símbolo é o Czinho, né? Aquele Czinho indica o sim. Então, a nossa atividade de hoje é bem simples, tá bom? A primeira questão diz assim: a temperatura do corpo considerada ideal pode variar entre 36,1 a 37,2. Até aí a sua temperatura está normal. Se a temperatura do corpo estiver acima de 37,8, essa pessoa está com febre. Então, se passar de 37,8, já está indicando febre, certo? Até 37,2, normal. 37,3, 4,5 já está no estado febril. Chegou no 37,8, está com febre, certo? Então, tem assim, observe nos termômetros a temperatura de 3 pessoas. Aí tem lá a temperatura de Lucas, 39,5. Olha lá o símbolozinho, ó. O Czinho de Celsius e a bolinha lá em cima indicando o grau. Paulo, 37,9 e Sônia, 36,5. E aí as perguntas são: quem está com febre? Quem está com febre? E quem está com a temperatura normal? Então a gente viu que a normal é até 37,2. Passou disso, já é considerado febre. Então vamos lá ver qual desses garotos ou garotas aqui estão com febre. Aí você coloca o nome lá. Então, esses aqui que estão com a temperatura alta nem entrariam em nenhuma loja, né? Nesse surto aí de Covid, ninguém pode andar com febre. Porque a febre é um dos primeiros sintomas de que há alguma coisa de errado no seu corpo.
2. Observe a variação de temperatura de uma cidade durante uma semana. Então, a gente tem, ó, segunda, no gráfico tem mostrando segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, ó, na segunda-feira, a temperatura foi de 18 graus. Na terça, foi de 22. Na quarta, 26. Na quinta, 28. Na sexta, permaneceu com 28. No sábado, foi para 27. No domingo, foi para 25. E a pergunta é: qual foi a maior temperatura média registrada naquela semana? Então, você vai botar a quantidade, qual foi o grau, né, mais alto. Em que dia da semana a temperatura média foi a menor? Qual foi o dia que foi mais frio, né, que a temperatura foi menor? De segunda-feira para quinta-feira, quanto a temperatura variou? Aumentou ou diminuiu? Então, ela aumentou ou diminuiu quantos graus? Qual foi a diferença do começo até o fim da semana? E de sexta-feira para domingo, a temperatura aumentou ou diminuiu e quantos graus? Diminuiu ou aumentou, certo? Na C é de segunda até a quinta-feira. Aí você vai ver quanto aumentou a temperatura de segunda até quinta ou diminuiu e vai botar quantos graus são. E na D a mesma coisa. Você vai, só que na D é de sexta a domingo. Então, de sexta a domingo, a temperatura aumentou ou diminuiu e quantos graus foi, tá certo? Você vai colocar aí na sua tarefa. E a nossa tarefinha de hoje de matemática é só essa, tá bom? Qualquer dúvida, me chama aí que a gente vai tirando essas dúvidas, tá certo? E só para lembrar que eu esqueci de falar, no nosso celular, certo? No celular, quando você abre lá o celularzinho, sempre é possível ver a temperatura do dia, tá certo? E aí eu quero que você coloque aí, não tem aqui nessa atividade, você vai registrar aí no seu caderno, tá bom? Qual foi a temperatura do dia de hoje? Quinta-feira. Qual foi o grau? Qual foi a temperatura que fez, né? Tava fazendo quantos graus? E aí eu quero que você comece a medir dessa quinta até a próxima quinta-feira. Você todos os dias vai observar no celular a temperatura de hoje, certo? Temperatura ambiental, a temperatura que está fazendo naquele dia. Você vai olhar vai começar hoje, quinta-feira. Aí vai olhar quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Então você vai passar todos esses dias verificando a temperatura e registrando no seu caderno. Tipo, quinta-feira fez 38 graus. Sexta-feira fez 36. Quarta-feira fez 35. Então eu quero ver durante uma semana o quanto vai variar a temperatura aqui na nossa região, que a gente sabe que é uma temperatura bem quente, né? Então você vai registrar aí, começando de hoje, você vai botar lá no seu caderninho, registrando a temperatura ambiente. Então, todos os dias você vai lá no celular, que tem todo celular tem, certo? Essa ferramenta de ver a temperatura ambiente. Então, você vai lá e olha todo dia quantos graus fez, quantos graus está fazendo, registra no caderno e na próxima quinta você vai me mandar a foto do registro de variação de temperatura durante a semana, certo? Então, tchau, tchau, até a nossa próxima aula.